Fala galera, sou a Salilana e esse é o canal Bata Sua Meta. Muitas pessoas acreditam que vender é a alma do negócio, mas nem todo mundo sabe como organizar o ciclo de vendas para ter mais sucesso com os clientes e fidelizar eles. Para vender bem, precisa de organização e processos. Ao contrário do que muitos imaginam, um bom vendedor não é resultado de um dom extraordinário, e sim de um conjunto de habilidades, experiência, cursos e muito conhecimento técnico. Falando em conhecimento técnico, você sabe quais são as etapas da venda? Hoje eu vou explicar cada uma para vocês. E fica até o final, porque você vai sair daqui pronto para vender. Roda a vinheta, diretor. Entre o primeiro contato com o potencial cliente e a venda, existem etapas para serem cumpridas. O mais comum é que o vendedor precise trabalhar esse potencial cliente. Por isso, conhecer todas as fases desse processo é tão importante. Essas etapas vão fazer com que você consiga construir um relacionamento com o cliente e assim ter mais sucesso no fechamento da venda. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender a importância do processo de venda. Se eu mudar a ordem dos ingredientes da receita do bolo, colocando o fermento antes da receita, pode dar errado esse bolo. Na venda acontece a mesma situação. Pular as etapas da venda pode comprometer o resultado final e você perder a venda. Então, o ciclo de vendas geralmente é dividido em 7 etapas: prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Agora, vamos abordar uma a uma e entender que pular a etapa ou inverter a ordem pode dar receita errada, insucesso de vendas. Primeira etapa, prospecção. É a primeira etapa do ciclo de vendas, então essa etapa envolve processos de como identificar os potenciais clientes para o produto ou serviço que você está ofertando. Onde eles moram, quais são as características desses clientes. Você pode começar definindo um perfil ideal de cliente. Seja uma empresa, cliente-empresa, seja um cliente pessoa física, que vai se beneficiar daquilo que você oferece, produto ou serviço. Isso pode ser feito através de pesquisas de mercado, referências, networking, outras estratégias. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que é a abordagem. Depois da prospecção, temos o primeiro contato com o cliente. E nessa etapa, o vendedor entra em contato com o cliente em potencial e faz a primeira abordagem. Levando em consideração aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica, é importante ter bastante foco nessa etapa. É a dica. O vendedor se apresenta em nome da empresa e é nesse momento que acontece esse primeiro contato com o cliente. O objetivo é criar o quê? Uma conexão, um relacionamento com o cliente. Estabelecer um rapport e despertar o interesse no cliente em conhecer mais sobre o produto ou serviço, o que vai explicar o motivo desse contato, seja por telefone, seja por rede social ou via e-mail. Você pode construir um relacionamento e começar a coletar as informações. Uma boa abordagem é crucial para o sucesso de vendas. O que pode identificar um vendedor inconveniente, fazer com que o cliente levante a guarda, ou o cliente pode enxergar como um profissional prestativo, que tenha algo de valor a oferecer. Falando nisso, coloca aqui embaixo para mim nos comentários se você já foi atendido por um vendedor inconveniente. Eu já fui. Me conta aí a sua experiência negativa. Assim a gente pode estudar juntos a melhor forma de abordagem nessa situação que você vai discriminar aqui embaixo. 3. Levantamento de necessidades. Uma vez estabelecido o contato inicial, o vendedor busca entender as necessidades e os desejos do cliente. Para isso, precisa fazer perguntas, ouvir atentamente e analisar as informações fornecidas pelo cliente. Essa é, sem dúvida, a etapa mais importante da venda. Você sabe por quê? Porque nessa etapa da venda determina como você pode ser útil. Ou seja, para você ser um vendedor altamente eficaz, para vender a necessidade do cliente, primeiro você precisa entender
quais são as reais necessidades desse cliente. Isso significa que pensar na solução do problema vai diferenciar você do mercado. E a única maneira de resolver isso é fazer o quê? Muitas perguntas, obviamente perguntas assertivas. E não se esqueça, vende mais quem pergunta mais. Bons questionamentos não só vão ajudar a solucionar o problema para sanar aquela necessidade do cliente, mas também a criar o quê? Confiança, e confiança gera relacionamento. Embora coletar informações aconteça durante todo o processo de venda, é nessa etapa que acontece com maestria a intencionalidade, ou seja, fazer perguntas que cabem naquele momento. 4. Proposta de valor. Com base nas informações coletadas na etapa anterior, na etapa 3, o vendedor apresenta a proposta ao cliente. Ele dá o preço para o cliente. Isso inclui dar ênfase nos benefícios, vantagens do produto ou serviço e explicar como que ele pode fazer para satisfazer a necessidade do cliente. Ou seja, só agora ele está falando do produto. Vocês entenderam isso? Nessa hora, a gente tem que concentrar nos benefícios e não nos recursos do produto. Vou te dar um exemplo. Se você considerar um produto ou serviço e o que ele beneficia ao cliente, ao invés de ficar dizendo como ele é bom, o que ele faz, a sua apresentação vai ser um diálogo rico e não um monólogo chato. Vocês conseguiram entender a conexão? Gente, não tem nada pior que a apresentação de vendas onde só fala do produto. É por isso que ouvir as necessidades do cliente é tão importante. A etapa anterior, na etapa 3, é a hora de sondar e colher as informações. Para aí sim, na etapa 4, que é a proposta de valor, você oferece o melhor produto ou serviço para aquela dor do cliente. Etapa 5, negociação. Chegamos à etapa 5. Até aqui, vocês estão entendendo direitinho? Espero que sim. Nessa etapa da negociação, o vendedor e o cliente discutem os detalhes da venda, incluindo preço, condição de pagamento, prazo de entrega e outros termos. É muito importante encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades do cliente com o objetivo da empresa. E digo mais, a maior parte das vendas é perdida porque o vendedor não consegue fechar. Na maioria das vezes, fechar é descobrir objeções. Essa etapa é delicada. Nessa etapa, muitos de vocês já devem ter ouvido essas frases. Eu preciso pensar, é muito caro, ou parece bom demais, mas eu já tenho um. Aqui você ouve e trata as preocupações do cliente. E também quando muitos vendedores mal-sucedidos desistem do processo de venda. Só para você ter uma noção, 44% dos vendedores abandonam a venda depois de uma rejeição. 22% dos vendedores abandonam a venda depois de 2 rejeições. E 14% abandonam a venda após 3 rejeições. Lidar com as objeções e tranquilizar o cliente é o que separa um bom e um mau vendedor. E vamos para mais uma etapa de venda. Fechamento. Se o vendedor chegou nessa etapa, ele pode comemorar. Significa que a venda vai ser efetivada. E é nesse momento que acontece a formalização de compra, o pagamento e o cliente recebe o produto ou o serviço. E se o cliente não tiver certeza de que quer, gente? Nessa hora, a gente vai usar algumas técnicas de venda para o fechamento. Isso mesmo, essa etapa ela é tão importante que existem técnicas para fechamento e existem, inclusive, muitos livros disponíveis somente abordando essa etapa. Vamos conhecer algumas técnicas que podem ajudar você nessa etapa do fechamento de venda. Fechamento alternativo. O cliente parece muito indeciso, não está muito certo do que quer fazer. Você assume a venda e oferece ao cliente uma escolha. Vou te dar um exemplo. Você quer pagar à vista ou parcelado? Já vai fechando logo essa venda. Você vai pagar no dinheiro ou vai fazer depósito? Vocês estão entendendo o que é o fechamento alternativo? É dar escolhas e fechar. Oferta extra. Na hora do fechamento, você oferece algo extra. Você sentiu que ele ainda não está muito seguro? Você oferece um mimo ou oferece um desconto. Essa etapa é muito importante e usar essas técnicas fazem sentido.
O senso de urgência também é uma técnica, mas eu quero dar uma atenção nessa etapa. Só use se for verdadeiro, para a gente não causar um mal-estar com o cliente e empresa. Vou te dar um exemplo de como usar. O cliente está com dúvida, né? E tal, não sei se eu levo, se eu levo. Você vai falar, por exemplo, o preço vai subir esse mês, então aproveite a oportunidade. Ou só temos esse produto no estoque, leva, vai fazer bem para você, você já gostou, aproveita a oportunidade. Gente, só usa se for verdadeiro esse senso de urgência, tá bom? Tudo é técnica, tudo, tudo, tudo. E ainda falta a última. Fica aqui comigo, que ela é muito importante. Mas eu quero te pedir um favor. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like, é muito importante para mim. E eu vou pedir mais um favorzinho. Se inscreva no meu canal. Dessa forma, a gente vai criar uma conexão, a gente vai criar um relacionamento. E assim eu vou poder ajudar vocês com muito mais maestria e com muito mais empenho. E chegamos ao último, mas não menos importante, a última etapa da venda. Sétima, é a pós-venda. O seu trabalho não vai terminar depois que a gente fecha a venda. Nesse estágio da venda, você mantém contato com o cliente, não só para fazer outras vendas, mas também para receber indicações. E é nessa etapa também que você pode medir a satisfação do cliente com o seu serviço ou o seu produto, né, que foi vendido. Assim você aumenta as chances de dele fazer uma nova compra e se tornar fiel à sua marca. Se no pós-venda o cliente relatar alguma insatisfação, é a oportunidade de rever os processos da venda ou rever se o produto ou serviço ofertado foram de excelente qualidade. Além de estreitar o relacionamento com o cliente recebendo feedback. O pós-venda faz tudo isso e não pode ser exterminado. Também é o momento de pedir o quê? Indicações e avaliações, se você trabalha com isso. Dica extra! Lembre-se disso. Reter um cliente é 6 a 7 vezes mais barato do que fazer um novo cliente. Ou seja, manter o relacionamento com o cliente é fundamental. Obrigada, galera, para você que assistiu até aqui. Um beijo no seu coração e eu espero te ver no próximo vídeo. Até a próxima!